Olá, desenhista, tudo bom? Nesse tutorial eu vou dar continuidade àquela personagem que eu havia começado. Eu comecei pela pele e hoje eu vou fazer o olho. E agora, esse olho eu vou fazer ele roxo porque eu quero que a minha personagem seja heterocromática mesmo, é proposital. E também para mostrar para vocês que é a mesma técnica, tá? Não diferencia. Você pode usar essa técnica em qualquer cor de olho, tá? Que vai ficar legal. Então, vamos começar. A primeira coisa que você vai fazer é separar 4 camadas. Essas 4 camadas vão servir para você separar cada etapa do olho. É muito importante fazer isso. Não precisa criar em si uma camada para sobrancelha. Você pode usar essas mesmas camadas para construir a sobrancelha. Então, vou começar logo aqui removendo alguns detalhes do esboço que eu não quero. Você pode estar fazendo isso caso o seu esboço tenha detalhes que você não quer. Então, você vai lá na camada de esboço e remove esse detalhe. Agora, eu vou começar já a fazer a sombra da pálpebra móvel. A parte ali do côncavo, da profundidade do côncavo. Então, eu seleciono uma cor mais escura e de um tom frio, que a sombra, é importante você saber que a sombra, ela é composta por tons frios. Aqui embaixo, perto do seletor de cores, aparece o tamanho do pincel e a opacidade. Então, vocês observem isso também para estar fazendo certinho. O pincel que eu estou usando é o Airbrush. Eu misturo um pouco com o Blur. Esses dois pincéis, Airbrush e Blur, para esse tipo de pintura é muito importante. Eu volto para o Airbrush, pego um tom um pouco mais claro e já faço a parte de frente ali da pálpebra móvel, a parte que ficarão os cílios, para dar uma iluminada. Agora você vai selecionar uma cor um pouco mais clara, um tom de marrom um pouco mais claro, para estar pintando a parte da pálpebra que fica mais próximo à sobrancelha e a parte ali mais profunda que fica perto do nariz. Você vai aplicar esse marrom e em seguida você vai aplicar um marrom mais forte, um pouco mais escuro. Depois vai esfumar tudo com o pincel Blur. Isso serve para causar aquela sensação de profundidade maior, já que essa área do olho é mais profunda mesmo naturalmente. Terminada essa parte, agora eu vou para a parte de sombreamento de dentro do olho. Eu já vou selecionar outra camada, lembrando que as camadas elas sempre vão se sobrepor. As ordens das camadas eu vou deixar na descrição, que fica melhor, mas vocês vão observando e vai dar para perceber qual a ordem certinho, tá? Para fazer esse sombreamento eu também uso o pincel Airbrush. Eu uso um tom acinzentado para sombrear essa parte, que no caso é a parte das laterais do olho, porque o centro em si é branco. Em seguida, eu já vou aplicar a cor base que eu vou usar para o olho, que no caso aqui é roxo. E já faço também um sombreamento de cima, porque a gente sabe que essa parte tem uma sombra maior. Daí é só selecionar também uma cor de roxo mais escura para estar pintando as bordas e um tom de rosa mais claro para estar pintando o centro entre a pupila, que vai ser preta, e a borda, que vai ser um pouco mais escura que o centro.
Agora, depois de fazer tudo isso, você vai usar o pincel digital para estar fazendo pequenos fios. O pincel digital ele desloca a cor de um lugar para o outro. Então, você vai aplicar ele de um lado para o outro e isso vai misturar essas cores, sendo que em fios bem finos entre essas duas cores, o que vai dar um efeito bem legal. E também entre a pupila, observem. Agora eu vou selecionar o pincel Pen e com ele vou selecionar a cor branca e vou passar alguns fios entre a pupila e a borda da íris. Depois disso eu vou misturar novamente com o pincel digital e depois eu vou dar um blur. Já sabe o que é dar um blur, né? Usar o pincel blur para dar um blur. Agora eu vou selecionar uma cor de laranja mais claro assim e vou aplicar essa cor no centro, entre a pupila e a íris, e daí depois eu escureço novamente a pupila. Agora eu já mudo de camada para dar uma clareada ali mais na parte branca do olho. Se você achar que está cinza demais, você pode aplicar ali uma cor mais avermelhada com um pincel blur, agora com uma opacidade bem baixinha, só para dar uma cor assim mais real. É bom sempre fazer isso porque dá uma realidade maior, até porque o nosso olho não é cinza, e sim a sombra dele. Eu vou estar explicando as coisas assim mais que eu vejo que é mais complicado para estar observando, mas vocês vão observando que eu tenho certeza que vai ser bem mais fácil executar depois que vocês verem, tá? Então, eu faço os detalhes mínimos ali. Eu vou usar o pincel Pen Sharp para estar fazendo os cílios. Então, primeiramente, você seleciona uma cor mais clara que você quer para poder estar fazendo os fios um pouco mais claros. Depois, você vai estar selecionando a cor mais escura para estar fazendo os outros fios dos cílios, e depois de aplicar o tom mais escuro, você vai aplicar um tom bem clarinho para fazer a parte iluminada. Depois de ter terminado os cílios, eu saio da camada de cílios e vou para a camada de brilho. Eu vou selecionar aqui o pincel caneta e com o pincel caneta numa opacidade bem alta, no caso na maior opacidade que tem, e na cor branca eu vou começar a fazer o brilho do olho. Então vocês observem como eu faço o brilho. E agora
eu vou para a camada anterior a essa, no caso a camada que fica embaixo da camada de brilho, e vou aplicar um laranja bem clarinho para dar uma luminosidade maior ao brilho. O olho está finalizado, agora eu vou para a sobrancelha. Então, na sobrancelha você vai fazer o seguinte, vai selecionar uma cor base para ela, dependendo da cor que você vai pintar também no cabelo. Então você pega uma cor base mais ou menos parecida e aplica com o pincel airbrush. Depois você vai lá na camada de rascunho, aplica um blur no rascunho da sobrancelha para suavizar mais. Depois de ter passado essa cor base, você vai selecionar uma cor um pouco mais clara, que é a cor base, e com o pincel Pen Sharp, num tamanho bem pequeno, que vocês podem observar aqui embaixo, perto dessa escala aqui de cor, você vai começar a fazer fio a fio, bem fininho. E depois você vai selecionar uma cor mais escura, no caso eu peguei um marrom bem escuro, e vou preencher a parte do meio da sobrancelha com fios também. E depois de fazer esse preenchimento com a cor mais escura, você vai selecionar uma cor bem clara, bem próximo ao branco mesmo, com uma opacidade bem clara e vai aplicar fios, poucos fios por cima dos fios escuros que você fez. Agora são bem poucos fios, que é para simular o brilho do fio da sobrancelha. Para finalizar, eu vou lá na camada que eu fiz o côncavo e a pálpebra e vou dar uma clareada, porque eu achei que ficou muito profunda. Eu vou lá e vou na opacidade da camada e vou diminuir essa opacidade até ficar do jeito que eu quero. Então, o tutorial foi esse, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal. E é isso aí, e até a próxima!